participar também do Notícias da PAN através do 19 98382 6838, 19 98382 6838. Dando bom dia pro pessoal que já tá ligado aqui esperando. Márcia Freire, bom dia. Dona Sueli Sibim já tá ligada também, bom dia. Eduardo Todero, bom dia. Bom dia, Fernanda, direto de Juazeiro, mandando bom dia. Vamos dar bom dia para todo mundo. Hoje a bancada tá completa. Marcelo já tá aqui. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, do Pirajá também tá com a gente. Bom dia, Lívia, Marcelo, Bruno, Reinaldo, os ouvintes. Aí é um prazer enorme poder participar. E o Reinaldo Benedetti hoje estreando no Notícias da PAN. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Lívia, Marcelo, do Brunão, todo mundo que já estava me acompanhando. Estamos aqui, equipe Jovem Pan em peso hoje para esse bate-papo interessante. Carol Curimbaba, bom dia nessa terça-feira mais esperada e aguardada do ano. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na PAN. E a gente não pode perder tempo, hein, Lívia? Exatamente. Vamos dar o start? Vamos começar. Bom dia. Você anuncia primeiro, depois eu falo bom dia, que eu já tô até nervosa aqui. Esse mineirinho, Lívia, que a gente tanto falou esses meses, né? Ele tava lá quietinho em Araxá, tocando suas empresas, quando de repente decidiu largar tudo e se dedicar por uma Minas Gerais melhor e, se Deus quiser, por um Brasil melhor. Quero agradecer de coração, em nome de toda a rede Jovem Pan, especialmente da Jovem Pan São João da Boa Vista. Governador Romeu Zema, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Carol. Bom dia a quem está nos acompanhando aí pela Jovem Pan de São João da Boa Vista. É um prazer estar falando com vocês. Opa, vamos começar então, governador, com o Reinaldo, que quer deixar uma perguntinha para o senhor responder no fim, só para gerar aquela expectativa. Fala aí, Reinaldo. Bom dia aí, Carol. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade do Jornal da Manhã participar dessa entrevista, desse bate-papo. Uma informação que muitos me pediram, pergunta isso, também era algo que eu tinha vontade, então eu aproveito para começar essa entrevista, deixando essa pergunta para o governador responder, talvez no final, que é algo que muita gente quer saber. Governador, bom dia. Primeiro agradecer aí essa oportunidade de bater papo aqui com a Jovem Pan de São João da Boa Vista. E eu pergunto, não é todo mundo que escolhe um lado aí, né? Num período eleitoral, seria muito mais fácil para muitos governadores, nesse momento de polarização, ficar quieto, cada um seguindo a sua. Mas o senhor escolheu um lado, apoiando publicamente aí o presidente Bolsonaro. E o ex-presidente Lula chegou a falar que o senhor poderia se arrepender da escolha que fez. Então a pergunta é assim, governador. O senhor acha que esse tom do ex-presidente Lula é algo intimidador? Você acha que é em tom de ameaça ou não? Faz parte do jogo político? E caso venha ganhar o outro lado, o senhor acha que dá para compor aí em prol de Minas Gerais? Ou como vai ser administrar com o outro que talvez o senhor não apoiou? Essa é a pergunta. Se o senhor puder responder então aí no final do programa, eu agradeço. Desejo boa entrevista para todo mundo. Não vou ficar o programa inteiro, mas torço para que seja um bom bate-papo aí, tá? Bom dia para todo mundo. Obrigado, Reinaldo. Então, para passar a voz para o governador, vamos começar aqui. Zema, muito obrigada de novo. Faz tempo que a gente não se vê, desde 2018, aquela campanha suada lá em Poços de Caldas, que eu recebi o senhor, essa comitiva lá, e já fiquei muito admirada com o seu trabalho. Zema, você imaginava, eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, mas já imaginava o que encontrar do trabalho que o PT fez no estado de Minas? E quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou aí nesses 4 anos de governo? Carol, os desafios foram muitos. Nós encontramos aqui um estado arrasado. O que aconteceu em Minas Gerais na gestão do PT de 2015 a 2018 não aconteceu em nenhum outro estado do Brasil. Só para você ter ideia, descontaram de 240 mil funcionários públicos o valor do empréstimo consignado e não pagaram os bancos. Resultado, o nome sujo de 240 mil funcionários públicos no SPC e Serasa. Essa dívida com os bancos eu é que tive de pagar, 600 milhões. Outro fato inédito aqui em Minas. Em vez de fazer o que sempre foi feito no Brasil, que é repassar aos municípios a participação que eles têm no ICMS, no IPVA, no Fundeb, o governo do estado de Minas se apropriou desse recurso indevidamente.
Aqui nós tivemos prefeitos que tiveram de passar a fornecer cestas básicas ao funcionalismo municipal porque não tinham recursos para poder pagar a folha de pagamento. Nós tivemos muitas cidades aqui pequenas que têm um posto de saúde, que o posto de saúde foi fechado porque não tinha recursos para pagar os profissionais para comprar medicamentos. E isso acontecia e havia uma pressão para calar a boca dos prefeitos, o que é pior, prefeito perseguido aqui em Minas, em ação policial, caso ele não concordasse com essa situação absurda. E nós, tanto é que tivemos casos aqui de prefeitos que renunciaram, que adoeceram e até que suicidaram em Minas Gerais, porque era uma situação insustentável. Então foi um governo criminoso. Para concluir essa sua primeira pergunta, a merenda escolar aqui era uma água com um pouquinho de arroz. A verba anual da merenda escolar na gestão do PT era 3 milhões por ano. Na minha gestão, esse ano, nós estamos investindo 340, 110 vezes mais. Então, dá para ver que o PT fez aqui ações criminosas. E eu assumi no meio desse caos, com manifestação de prefeitos, sem medicamentos na rede pública, greve de pessoas e por aí vai. Mas trabalho, nós sabemos, seriedade, comprometimento resolve. E hoje a situação está equacionada. É bom a gente falar isso, né, Zema, para a gente lembrar agora, principalmente nesse segundo turno tão importante para o futuro do nosso país, o que o governo do PT deixou, né, de legado em Minas, que a gente sabe muito bem. Eu sou 50% mineira, também 50% paulista, a gente sofre muito com isso, e que pode deixar de novo para o Brasil, né? Vou passar a bola aqui para o meu amigo Marcelo. O Marcelo tem uma pergunta interessante para o senhor também. Bom dia, governador. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite aqui. Já antecipo que eu sou um fã, já acompanho o seu trabalho há um bom tempo. E até para aproveitar, fazer esse link que o senhor comentou agora, eu sou amigo pessoal do prefeito ali de Santa Rita de Caldas. Ele chama Emílio Torriani. E aí eu comentei que nós iríamos entrevistar o senhor e ele falou, olha, realmente, desde que o governador Zema entrou, nós temos uma outra estrutura, a cidade está sendo muito mais beneficiada, né, com essa boa administração, tá? Então só estou passando aí um feedback positivo que está tendo aqui bem do interior, que é a divisa com o estado de São Paulo aqui. Mas a minha pergunta, governador, até já seguindo o link, é se teremos uma possível, né, um Zema presidente aí em 2026. Né? E aí, obviamente, eu sei que é uma pergunta muito cedo, eu sei que agora o senhor tem aí mais 4 anos de mandato, mas se sim, se ainda continuaria no Partido Novo, né, que aí é uma decisão futura, obviamente, e se possivelmente conseguirá fazer uma aliança aí com o presidente Bolsonaro, se eventualmente ele for reeleito agora. Eu sou o tipo de pessoa que enxergo cada coisa ao seu tempo, né? A minha preocupação é continuar resolvendo os problemas de Minas Gerais, que são muitos. Somente nesse ano de 2022 é que nós tivemos condições de iniciarmos a recuperação das estradas de Minas, que nos últimos 10 anos só receberam operação tapa-buracos. E tapa-buracos, da mesma forma que roupa velha, tem limite você remendar. Então, nós estamos, nesse ano, fazendo 2.500 quilômetros de asfalto novo. E temos de concluir aqui os hospitais regionais, temos de continuar reformando as escolas, já reformamos 1.400, mas temos ainda 2.000 escolas, prédios escolares para reformar. E essa sua pergunta é algo assim: eu estou construindo o 3º andar e você está me perguntando sobre o 20º andar. Então eu tenho que estar preocupado com o 4º andar agora, concorda? Na hora que eu estiver lá no 19º, aí nós vamos conversar que modificações, como que o 20º andar vai ser construído. Então daqui 3 anos nós conversaremos a respeito. Está muito prematuro. E quem começa a pensar no 20º andar e tem de construir o 4º, acaba se prejudicando. Então vamos, cada andar no seu devido tempo.
Excelente. Ó, vou te contar, esse é mineirinho mesmo, viu? Zema, você vai deixar muita gente curiosa aqui, porque quando abrimos para perguntas nas nossas redes sociais, tiveram 2 perguntas que bombaram mais. Uma que provavelmente o Du, meu grande amigo, vai fazer, e a outra é essa, que foi a que mais bombou. Se, por favor, teremos Zema em 2026 como nosso grande candidato aí à presidência, mas tudo bem, a gente fica aqui na torcida por enquanto, né, Du? Bom dia, governador. Obrigado pelo seu tempo aí. Parabéns pelo governo que fez aí nesses 3 anos e meio, pela reeleição. Parabéns ao povo de Minas também, né, por ter escolhido aí não retroceder aí num tipo de política que não estava dando certo, né? E, governador, eu queria saber quão relevante que é para um estado, né, ter um presidente que ajuda ou que atrapalha. Ou seja, um presidente ali que está junto com o governo do estado, ou um que ali talvez fique indiferente, não apoie tanto. E como que isso reflete assim no dia a dia do cidadão, né? Porque, no fim, quando você tem ali tanto o governo federal quanto o governo estadual trabalhando junto em prol dos mineiros, no caso, como que ele consegue ter essa percepção de que realmente, o pessoal está fazendo um bom trabalho aqui e eu consigo perceber isso? Não sei se seria no preço do alimento, talvez na pavimentação de rua, posto de saúde, educação. Como que o cidadão ali, isso chega para ele ali de ter essas 2 forças andando junto, ou quando uma meio que atrapalha a outra ali? Du, aqui em Minas, nós temos 853 prefeitos. Nenhum desses prefeitos é do meu partido, o Partido Novo. E eu trato todos com a maior dignidade, tenho diálogo sem nenhum problema com todos eles. E as regras, graças a Deus, dentro do Estado, dentro dos municípios, do governo federal, estão muito claras. É lógico que sempre há alguma influência política. Talvez uma região, por ter mais deputados, consiga com que um investimento em estradas, aquela região acabe tendo prioridade. Mas, nos meus contatos em Brasília, que foram muitos, no Ministério das Minas e Energia, da Infraestrutura, da Saúde, da Educação, eu posso te dizer que as decisões têm caráter muito mais técnico do que político, o que é muito bom, porque senão as decisões seriam tomadas de acordo com a conveniência de cada deputado, etc. Então eu vejo que o Brasil está amadurecido, independentemente do presidente eleito. Minas Gerais, da mesma maneira que vocês aí, São Paulo, é um estado que tem uma relevância muito grande e que tem de trabalhar junto com o governo federal. É lógico que uma proximidade maior, você acaba, vamos dizer, tendo a implementação de uma velocidade maior. Mas não é um governo que esteja, vamos dizer, num outro polo que vai impedir as coisas de avançar. E eu sempre cito como exemplo, para ficar claro que isso não resolve, porque durante o governo PT aqui em Minas, Fernando Pimentel, do PT, a presidente era a presidente Dilma, do PT. E foi o caos para Minas Gerais. Então, se esse alinhamento resolvesse, nós não teríamos vivido o caos que Minas Gerais viveu. Então, o alinhamento é bom, mas ele não significa também que você vai ter a solução de tudo. Tá, então. Pode ir, Carol. Pode seguir, Lívia, pode seguir. Ia passar a bola para você. Bom dia, governador. Satisfação falar com o senhor. Esperei muito esse momento, assim como tantos aqui também sou fã do trabalho feito aí em Minas, por tudo que aconteceu durante a pandemia. Só registrando a participação dos ouvintes, aqui o pessoal estava esperando, aguardando ansiosamente a participação. Márcio Camarinha, eu tinha mandado bom dia, aguardando o Zema. Claudemir Alcará, bom dia. Essa entrevista não poderia perder. Sou fã do governador Zema. Neuza Dionísio, bom dia a todos. Notícia da PAN, uma grande admiração pelo governador. Márcio Camarinha pergunta: quais os motivos que o governador acha que fizeram o mineiro votar nele e não no presidente devido à vitória do outro candidato no estado? E também, registrando a participação, a minha mãe também já está falando aqui, bom dia, abraço, Zema, sou sua fã. Então, assim,
Só para registrar que nós do Estado de São Paulo Estado estamos de São aí Paulo, ajudando a construir o 20º mandato do presidente. A gente sabe da caminhada, mas a gente está fazendo a nossa parte. E eu já aproveito também para perguntar, para ganhar tempo. É inevitável, governador, essa semana, 2 fatos que a gente gostaria que o senhor comentasse. O posicionamento, falando do posicionamento do Amoedo, que foi acredito, uma decepção por parte de grande parte dos apoiadores do Novo. E também, ontem, o fatídico atentado sofrido pelo então candidato, né, Tarcísio, em Paraisópolis. Bom, sobre o Amoedo, eu lamento muito esse posicionamento dele, está totalmente contra aquilo que o partido acredita. O presidente Bolsonaro pode ser questionado em uma série de questões, mas nós sabemos que ele é um presidente que acredita na iniciativa privada, num Estado mais eficiente, em menos peso, complexidade para quem trabalha, para quem investe. E o candidato Lula é um candidato que quer só complicar a vida de quem trabalha e descomplicar a de quem não trabalha. Então, é algo com a qual nós, Partido Novo, não concordamos. E eu penso que essa opção infeliz dele vai acabar culminando num afastamento total dele do Partido Novo. O que eu tenho acompanhado aqui é exatamente um repúdio muito grande a esse posicionamento dele, que eu lamento muito. Se ele tivesse assumido o Estado de Minas, como eu assumi, depois de uma gestão PT, arrasado numa situação caótica, eu penso que ele iria rever a posição dele, que não condiz de forma alguma com aquilo que nós acreditamos. Mas estamos numa democracia e vem aquela questão, posso discordar, mas tenho de respeitar. Então, respeito o posicionamento dele e sugiro até que ele se filie ao PT, né? Que aí ele fica talvez mais confortável, já que as propostas do Novo, que o presidente Bolsonaro, de certa maneira, vamos dizer, tem uma grande sobreposição, não o estão atendendo. E com relação ao atentado de ontem, eu lamento muito, né? Nós estamos vivendo aí uma questão que não podemos nos levar pela emoção, como eu disse. Eu posso discordar de você, mas tenho de te respeitar. Cada um tem o seu fórum íntimo, a sua opinião, e parece que temos tido atos de intolerância em vários momentos no Brasil. Não é porque o candidato A ou B, que tem opinião contrária a mim, ou quem vota nele, que precisa ser agredido, ou verbalmente, ou fisicamente. Então, nós precisamos exercitar mais essa tolerância nossa, porque essa intolerância só piora a situação. Governador, eu acho que é isso que é um ponto que muita gente admira no senhor, que o senhor não parte para agressão. Claro que o senhor é duro, firme, contundente, colocou sua posição desde o início, mas não estimula o ódio, né? Não estimula essa guerra, essa briga, e coloca a política como ela deve ser, um espaço para discussão, democracia. E o senhor está fazendo isso agora no segundo turno, extremamente duro e assertivo no que quer, mas chamando os prefeitos, fazendo uma operação-tarefa aí para chamar os prefeitos do seu estado, para todo mundo incentivar e mostrar o que foi o PT e virar esse voto que tinha sido no PT, ou os votos nulos e brancos, para Bolsonaro, né? Como que o senhor está enxergando? Está enxergando crescer? Outros estados, como do governador Caiado, também está fazendo mais ou menos um trabalho também em prol do Bolsonaro. O senhor enxerga que tem espaço para a virada? Carol, eu estou muito confiante. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos um encontro do presidente Bolsonaro com mais de 600 prefeitos na última sexta-feira. Em muitas dessas cidades, o presidente não foi o candidato a presidente que teve o maior número de votos. E nós temos de lembrar que no primeiro turno, o trabalho dos prefeitos foi muito focado em eleger, ajudar candidatos a deputado estadual e federal, que representam a região, que eles dão apoio.
E agora, nesse segundo turno, o prefeito tem o único trabalho de falar ou de apoiar o candidato Bolsonaro ou o candidato Lula, coisa que não foi feito no primeiro turno. Então, eu estou confiante de que aqui em Minas, pelo menos, onde eu estou acompanhando, nós teremos e assistiremos um crescimento muito grande e expressivo na votação do presidente Bolsonaro. É difícil quantificar, porque nem os institutos de pesquisas têm tido aí facilidade em detectar mudanças de votos. Nós vimos isso no primeiro turno, e essas últimas pesquisas têm indicado uma diferença que, caso o erro do primeiro turno permaneça no segundo, o presidente estaria, inclusive, em vantagem. Então, vamos aguardar esses próximos 12 dias, que serão tensos, mas que irão definir o futuro do Brasil nos 4 próximos anos. Eu continuo muito confiante, trabalhando para a campanha do presidente Bolsonaro, inclusive, acabando aqui essa entrevista, eu irei a Juiz de Fora, agora na parte da manhã. À tarde estarei em Montes Claros, acompanhando o presidente, que precisa de mais votos aqui em Minas Gerais e também no Brasil. Então, o trabalho está sendo feito. Maravilha, maravilha. Bom, vamos torcer aqui, né? Governador, a gente, para respeitar o tempo que a gente combinou, que eu sei que o senhor tem uma viagem agora, o Du vai fazer uma última pergunta aqui. Pode falar, Du. Zema, então, ontem eu caí nessa reflexão aí um pouco, né, do que aconteceu com o Tarcísio, e também o que aconteceu na última eleição lá com o Bolsonaro, que na verdade, e você teve muito esse papel também de ir contra aquilo que vinha há muito tempo ali no governo, né, aquele status quo, aquele modus operandi que não dava muito certo, e você chegou, entrou e rompeu com isso e conseguiu restabelecer aí, né, as condições básicas do Estado nesses 4 anos para que o mineiro tenha uma vida digna. Eu queria saber o que é esse status quo, quão difícil é combater e contra ele, porque a gente escuta isso, mas é algo tão distante para nós aqui, né, que a gente acorda, vai, trabalha, paga a conta, volta para casa, cuida do filho. Como é que é? O que é isso, sabe? O que é esse pessoal que está no poder, não quer largar e está disposto a tudo? O que eles estão dispostos a fazer? Eu queria... E como foi, né? Você chegou, um cidadão que estava ali no dia a dia, resolveu participar da política porque estava inconformado e teve que enfrentar isso também aí em Minas, né? Então, o que é isso? O que é esse status quo que todo mundo fala aí, que é tão difícil de tirar e eles não querem largar, eles andam meio por trás na surdina e de repente acontece alguma coisa que ninguém entende? Bom, eu vou na linha de que a política deveria funcionar igual um condomínio. Quem mora aí num edifício ou num condomínio horizontal paga uma taxa, tem os empregados do condomínio, o síndico, que estão ali para poder melhorar, prestar serviço para quem está pagando e vive ali naquela comunidade que é o condomínio. Assim que deveria funcionar a política. Só que na política, o que acontece é que o síndico do condomínio, que seria o presidente, o governador ou qualquer político, em vez de melhorar a vida de quem mora no condomínio, começa a melhorar a vida de si próprio. Contrata a esposa, que é muitas vezes desnecessário, contrata o sobrinho, melhora, faz as melhorias só no andar aonde ele mora, ou só no elevador que ele utiliza, e não para a comunidade toda. Então, a política no Brasil, tem uma frase que vocês já escutaram, né? Diz que não tem nada no Brasil tão privado quanto o público. E é verdade. Muitas pessoas que passam num concurso público, que pertencem a algumas categorias, né, como militares, Ministério Público, os magistrados, quem é de carreira no Estado, não vou falar todos não, porque generalizar é muito perigoso, mas uma parte expressiva se considera proprietária do Estado, como se fosse acionista do Estado.
Então, não enxergam que o Estado precisa devolver serviço para o cidadão. Enxergam, sim, que o Estado tem obrigação de manter reajustes anuais, ganhos reais, porque ele um dia passou num concurso público. Então, é uma visão distorcida que nós temos de mudar no Brasil. Eu falo que quem está no Estado tem de ter um espírito de servir, mesmo que tenha passado num concurso público, e não um espírito de enriquecer, porque em alguns momentos, como nós tivemos difíceis em 2015 e 2016, em que o brasileiro perdeu 3 milhões de empregos, sofreu a maior recessão da história, quem teve aumento foi quem estava no setor público, e mesmo assim continuou muitas vezes insatisfeito. Então, é uma visão que precisa ser mudada, o funcionário público tem de ser respeitado, tem de ter os seus reajustes para não perder, mas o Estado não existe para atender somente quem trabalha no Estado, não. O Estado existe para atender principalmente quem está na classe menos favorecida. E me parece que isso é desconsiderado. E nós tivemos aqui em Minas, né, situações que é uma afronta a essa visão que eu estou aqui propondo. Um ex-governador do PT, que se diz social, vivendo num palácio, com 32 empregadas, com 7 aeronaves à disposição e faltando medicamento de uso contínuo na rede pública. Então, parece uma contradição muito grande. Tanto é que ele, na última eleição, na de 2018, sequer foi para o segundo turno e nessa eleição agora sequer conseguiu se eleger como deputado federal. Então, o povo está ficando crítico com relação a esses absurdos que acontecem no setor público. O setor público, como o nome indica, é para atender o público e não para atender algumas categorias, algumas classes que se julgam indevidamente proprietárias do Estado. Governador, vou respeitar aqui o tempo que a gente combinou com o senhor, queria agradecer imensamente, primeiro, por ter aberto espaço para pessoas corretas entrarem para a política. O senhor sabe a diferença que isso faz. O senhor foi o primeiro guerreiro ali da frente e mostrou que é possível fazer política de uma forma diferente. Então, eu quero agradecer imensamente. O Du, a gente gosta muito de política e o senhor abre um caminho muito importante para a gente, dá muita confiança. Quero agradecer também em nome da minha família, que é praticamente toda mineira, aí, pelo trabalho que o senhor vem fazendo. A gente sente na pele, a gente conversa bastante com funcionários públicos, sim, falar, nossa, estamos recebendo o nosso salário, as condições, claro que tem muito a melhorar, mas estão muito melhores do que nos anos anteriores. E agradecer em nome da Jovem Pan, por o senhor ter aceitado aí o nosso convite novamente, passar a palavra aí para a Lívia, mas muito obrigada de coração por estar aqui com a gente, é muito importante a sua participação, Romeu Zema. Eu é que agradeço, Carol, foi um prazer estar aí com vocês, espero, num futuro próximo, ter a oportunidade de conversar com vocês novamente. Foi um prazer atendê-los aí, um grande abraço, um bom dia. É nós que agradecemos, governador. E só não deixando passar, né, a pergunta que o Reinaldo fez no começo, que está todo mundo esperando a resposta, eu já vou refazer e registrando também a participação dos ouvintes aqui, muita admiração mesmo. Zuleide Dragão, bom dia, próximo presidente do Brasil. Sérgio Dragão também, simples, competente e eficaz, muita admiração. Rafael Trefilho, parabéns, esse é o nosso futuro presidente. Fernanda Santos também, Romeu Zema está realizando um excelente trabalho em Minas Gerais, gostaria de mandar um abraço. A Kika também, Noronha, participando, bom dia a todos, muita admiração pelo governador Zema, vamos em frente. Rui Souza também mandando bom dia para todo mundo e um parabéns para o Zema. Teve uma pergunta aqui com relação à educação também do João Paulo, mas numa outra ocasião a gente questiona aí o governador, ele pergunta o que fazer para melhorar os índices do ensino médio, dado que o IDEB de Minas Gerais no ensino médio ficou estagnado. O João Paulo de la Torre perguntou isso, mas vamos à pergunta então do Reinaldo, né, com relação ao apoio declarado ao presidente Bolsonaro e, num revés, uma possível vitória do Lula. Como que fica essa questão, dado aí as ameaças, vamos dizer assim, que o ex-presidente fez ao senhor publicamente? Eu lamento muito que o ex-presidente tenha feito esse tipo de ameaça,
Ele, inclusive, mencionou que eu estaria tratando o povo mineiro como gado, né, dando apoio ao Bolsonaro. Agora tem de ficar claro, quem tratou o povo mineiro como gado foi o PT. Talvez ele desconheça a realidade de Minas Gerais. Acho que ele não está a par e me deixa indignado ele vir a Minas Gerais e não ser acompanhado dos mineiros que são a expressão do PT. Ele não fica ao lado do ex-governador Fernando Pimentel. Não é estranho? O ex-governador do PT é retirado de cena quando o presidente Lula vem a Minas Gerais. A ex-presidente Dilma, que também é mineira, também não aparece com ele aqui em Minas. Então é estranho, parece que ele está querendo esconder alguma coisa. E quem está querendo esconder é porque não está sendo transparente. Mas, como eu disse agora há pouco, não foi PT em Minas e PT no governo federal que melhorou a vida do mineiro, não. Pelo contrário, foi uma mistura terrível que só causou transtorno e tragédias aqui no estado. Então, eu continuo confiando num governo técnico, que é o que eu tenho visto lá em Brasília, porque as decisões políticas existem, mas elas são cada vez numa proporção menor do total. Tem vigorado, graças a Deus, decisões técnicas, que é aquilo que o Brasil precisa, fazer uma escola aonde tem aluno que precisa, e não fazer uma escola onde tem um deputado que quer ganhar voto, que é o que acontecia no passado. Então, graças a Deus, o Brasil tem avançado, vai continuar avançando, e eu aproveito para responder a questão da educação. Nós avançamos no IDEB de 2019, fomos um dos estados que mais avançaram, batemos recorde tanto em português quanto em matemática, e devido à pandemia, como a maioria dos estados, nesse último IDEB de 2021, nós não tivemos avanços, mas eu saliento que tivemos, inclusive, estados que tiveram recuo devido à pandemia. E é um momento muito difícil de comparar um período de pandemia com o de não pandemia, porque houve, por parte de vários estados, ações diferentes. Alguns tiveram menos aulas, outras mais. Alguns implantaram o ensino à distância com sucesso, outros não conseguiram, mas nós estamos trabalhando aqui para melhorar a educação. É isso aí, sem deixar nenhuma resposta para trás, agradeço novamente, governador, e vai construindo esses andares aí, que a gente está lá perto do 20º para te apoiar, viu? Conte com a gente e muito obrigada novamente pela participação. Eu é que agradeço aí mais uma vez. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. 8h54, tá aí. Carol, ainda tá aí, Carol, pra gente se despedir até terça que vem. Lívia. Obrigada pela participação, por mais essa entrevista de peso aqui, trazendo muito conteúdo, pessoal aplaudindo aqui, saudando muito a participação do Romeu. Infelizmente, nós já estamos lá no 20º. A gente é um pouco ansioso aqui em São Paulo. Mas tá tudo bem, a gente espera fazer o quê? Se ele fosse governador de São Paulo, a gente, ok, né? É verdade. Mas já que é importante, a gente ama Minas, tá aqui do lado, a família toda mora em Minas. Mas, poxa, já que é tão bom assim, vamos pro federal, né? É importante ele cumprir o papel que ele se propôs, sim, né? Já mostra como que ele é diferente dos outros políticos. Eu não imaginava outra resposta. Eu não imaginava outra resposta. Ele é um cara muito, como é que fala? Centrado, né? Ele sabe o que ele tá Ponderado. fazendo. Muito bom. E sereno demais. Pode falar, Carol. Mineiro. Mineirinho, né? Total. É o perfil do mineirinho, né? Vai comendo quieto quando vê chegar lá. Isso aí. Carol, alguma consideração diante desses fatos também, né? Você que está sempre opinando aí, quer falar sobre o caso Tarcísio, que é da nossa realidade aqui, já que você está aí? É muito chocante, né, Lívia, ver uma situação como essa. A gente não sabe ainda o que aconteceu, mas a violência política é algo que a gente está acompanhando muito de perto. E é triste, porque o brasileiro, que sempre foi um povo muito unido, mas também muita parte da política agora está bem desunido, está bem agressivo, e a gente tem que inverter. Eu acredito muito na política correta, de paz, que traz todos. Divergência sempre teremos,
mas essa agressividade é muito ruim. Em relação a Amoedo também, eu fico na responsabilidade de falar, porque eu fui candidata pelo Partido Novo, eu continuo muito próximo do partido. Eu acho que é um partido com princípios muito bons. Os outros partidos têm guerras, problemas de corrupção, coisas bem pesadas. O Novo tem problemas de alinhamento e comunicação. E eu sou a favor de o Amoedo poder falar o que ele quiser, afinal vivemos numa democracia, só que ele tem que saber que a imagem dele representa, assim, o Partido Novo, por mais que ele não esteja mais na presidência, né? Sim. Então, acabou afetando muito o partido, não sei se foi intencional, mas ficou o convite aí do governador Zema, se o Amoedo quisesse se filiar ao PT, está aberto o caminho agora. Ficou bastante... O depoimento de todos que eu vi, pelo menos, né? O Ávila também, que foi candidato agora à presidência. Deu a entender, tipo, até um pouco de mimimi, um pouco de ego ferido, não sei, do meu modo de ver, né? Tipo, eu senti isso também, Lívia. Porque na última eleição eu era o cara do Novo, aí agora ninguém fala mais, e aí o Ávila veio numa crescente, porque ficou bastante conhecido para sair do zero e fazer o trabalho que ele fez, e o Zema despontando aí, né, numa reeleição muito bem votada, vamos dizer assim, e também já o pessoal querendo ele para a próxima eleição, muitos querendo até para essa, né? Enfim, eu não sei, gostei, eu vi mais dessa forma. Eu também vi dessa forma, acho que já vem de uns anos aí de problema interno no partido, mas se Deus quiser, as coisas vão se ajeitar, se o partido seguir uma linha aí do Zema, se ele conseguir reconstruir o partido, não largar o Partido Novo, porque às vezes o Partido Novo é muito pequeno para ele agora, Lívia. É importante a gente falar que, como a gente não tem deputados federais eleitos o suficiente, o Partido Novo não vai ter direito nem aí aos debates da televisão. Então, isso pode afetar muito o Zema. Ele tem que fazer uma decisão dura, mas estratégica, né? Com certeza. Então, a gente fica aí esperando as cenas dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer. Carol, obrigada pela participação. Terça-feira a gente se encontra. Obrigada a todos vocês, aos meninos aí. Ótimo matar saudades, que a gente se encontra sempre nas ótimas entrevistas aí. Um abração para todos, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, Carol. Vou chamar o intervalo então, 8h58, a gente volta já. Estamos apresentando Notícias da PAN, com Lívia Campos. Notícias da PAN é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua.